aí, gente, mais um dia depois de Caio. Deixa eu já enviando aqui pro pessoal. A gente sempre começa assim, né? Eu vou enviando aqui a live pro pessoal. Tem sempre as mesmas pessoas que vão assistindo. Eu vou mandando. E vamos ver aí no que vai dar. Tô com grandes expectativas para essa conversa aí de hoje. Porque se trata de um cara que é muito bem falado. Léo Maltrapilho. Vamos ver aqui. Cadê? Aí, ele acabou de chegar aqui. Chegou aí o Léo. Fala, Léo, vou te mandar aqui o primeiro a chegar. Chegou o Léo. Isso. E aí, meu mano? Boa noite. Ou melhor, boa tarde. Tá de Boa tardezinha tarde, ainda. né? Tá de tarde. Esqueci que Daqui a pouco. deu uma puxada no horário. Boa noite aqui. Pode crer. Deixa eu ver só uma paradinha aqui. Tá bem? Tranquilo? Oi? Tá tranquilo? Tá me ouvindo legal? Tô sim, tô sim. Tô vendo legal. Eu também, mexer um pouquinho, relaxar, trocar as ideias. O pessoal normalmente fica um pouquinho nervoso. Eu acho que você tá mais tranquilo que o restante, né? Acho que o pessoal chega. Eu tô de boa, tô de boa. Trocar ideia, né? Trocar ideia, bagulho tranquilo. Bem, vou deixar o pessoalzinho chegando aqui. Cara, bem, já tô com todas as anotações aqui, já te falei. Então já vou adiantando aqui pra gente começar a live tranquilo. Com o tempo o pessoal vai chegando, eu vou enviando para umas pessoas aqui também poderem assistir. Beleza? Show. E deixa eu ver aqui, ó. Tem um Guito também. Acabei esquecendo de algumas paradinhas. Enfim, cara, boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Boa noite, não, boa tarde a todos e todas que me conhecem e os que não me conhecem também. Bem, meu nome é Caio Couto, sou cria aqui do Rio de Janeiro, em Anchieta. Moro no último bairro, né, que faz ali a divisa com a Baixada Fluminense. Ainda não chega a ser Baixada aqui ainda, que é a cidade do Rio. Mas, como é que fala? Aí eu faço umas ideias aqui na internet, falo um pouco de Deus, denuncio uma praça que precisa de reforma. Vou fazendo um trabalho que danamente eu pego e faço. E aí um dos trabalhos que me veio à mente aí foi de fazer umas lives, né? Eu chamo de podcast, mas na verdade são lives até eu ter um estúdio e poder chamar esse pessoal para o estúdio. Né? Então a gente já vai profetizando aí para poder chegar o dia do estúdio. E aí, né, com isso, eu já tive algumas lives aqui. Essa é a 10ª live. E a gente vai abordando diversos tipos de assuntos. Não é um ambiente religioso em que a gente só se fala de religião. A gente fala sobre meio ambiente, a gente fala sobre alimentação. Eu acredito que tudo isso aí está incluso no reino de Deus, tá ligado? Porque acredito que de alguma forma a palavra em si ela transcende tudo isso. E aí, né, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas e uma dessas pessoas é o próprio Léo, que acabou que a gente tem um amigo em comum, né, o seu perfil, né, Léo, um colega meu lá de Natal me mandou, falou, segue esse cara aqui que é um cara bom. Acabou que você é amigo de um parceiro meu, que congrega na mesma igreja que eu, né? E aí, gente, como é que funciona essa live aqui? Vocês podem estar fazendo perguntas durante a live, beleza? A gente não vai responder todas, só aquelas que dá para responder assim mais ou menos. Mas espero que vocês todos participem de alguma forma, fazendo perguntas, tirando dúvidas, fazendo até mesmo algumas implicações, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, beleza? Então é isso, meu nome é Caio, tenho 26 anos, moro no Rio. E esse aí é o Léo Maltrapilho. Léo, pode estar se apresentando aí, ficando à vontade, falando um pouquinho de você, do que você faz, né? Eu tenho aqui que, pô, o cara é, educador social, teólogo, tá pós-graduando em missão integral, é pai do Pedrinho, cria de Niterói, mas reside em Belfort Roxo, né? Já, já, já se diz a música, né? Baixada é cruel, os sinistros são de Bel. E aí o Léo foi morar lá. E é isso aí. Pode estar se apresentando aí, mano, por favor. É isso. Tem muita novidade do que você falou aí, não.
Meu nome é Léo, né, Leonardo, né, conhecido como Léo Maltrapilho. Tenho 37 anos, sou cristão de tradição evangélica pentecostal. Eu brinco que eu sou um pentecostal Nutella, né, não sou um pentecostal raiz. Sou educador social, né, trabalho numa unidade de reinserção social, que é um acolhimento institucional, né, conhecido vulgarmente como abrigo, né. Como disse a Enória, sou filho da dona Margarete, sou o pai do Pedro. Acho que são as duas informações mais importantes sobre mim, né. Teólogo em formação, né, me formo agora no final do ano, na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, e estou pós-graduando em Missão Integral de Direitos Humanos, né, pela Casa de Vida e a Faculdade de Celso Lisboa. É isso, cara. Sou articulador comunitário, né, sou responsável pela corrente solidária, que a gente assiste famílias no território, famílias em desproteção social, famílias em segurança alimentar, né? A gente faz esse corre aí, e é isso. Vamos trocar essa ideia. É isso. Cara, todo mundo fala dessa porque, como é que fala? Eu tô tentando entrar aí num seminário há algum tempo, tô deixando isso mais para o ano que vem agora. E todo mundo fala qual é o nome? FTSA, o nome? FTSA, a Faculdade Teológica Sul-Americana, fica em Londrina. Eu faço Fica em Londrina. faculdade à distância, faço à distância. Mas eu posso indicar aqui um seminário excelente, cara. Um curso de teologia de capacitação, online também, excelente, com preço extremamente acessível. Eu tô vendo isso aos pouquinhos, que agora, por exemplo, eu comecei um instituto bíblico, tá ligado? Lá na igreja. Aí eu vou fazer esse instituto bíblico até o final do ano, pra ver se é isso mesmo, que eu tenho me encontrado um pouco mais nessa vibe assim, e vou indo aos poucos, né? Se eu for encabeçando tudo de uma vez, eu acabo não fazendo. Tenho muito disso. Eu sei como é que é. Como é que é, né? Então, assim, Léo, já começando, né, cara, eu vejo aí tuas postagens, vejo o teu dia a dia que você está mostrando aí na rede social, e eu fico assim, já nisso com uma dúvida. Você sempre foi assim, sempre foi um cara de estar participando desse meio que você vive, ou você começou a fazer isso a partir de um certo ponto, ou a partir de um certo acontecimento na sua vida? Como é que foi essa... Então, cara, eu acho que eu devo muito, né, essa minha perspectiva, né, essa minha visão de mundo, né, de me mover no mundo, né, eu gosto de dizer que na minha forma de estar é através da minha mãe, né, através da vivência com a minha mãe. Eu não cresci no lar cristão, né, mas cresci vendo a minha mãe socorrendo pessoas na comunidade, né, apesar da gente ter muito pouco, ela sempre dividiu o que tinha, pessoas batiam na nossa porta, pediam ajuda, né, tinham a minha mãe, a minha casa como uma casa de referência, de lugar que ela poderia ser ajudada, e eu questionava muito a minha mãe, falava, mãe, a gente quase não tem pra gente, se ela tá dando pros outros ainda, né, e ela falava, apesar de não ser evangélica, não ser católica, não ser cristã, ela dizia assim, filho, Deus proverá, Deus quer que a gente divide as coisas que a gente tem com quem não tem. E todo mundo se divide um pouquinho que tem, todo mundo tem. Eu cresci ouvindo isso dela, então acho que vem muito dessa perspectiva, dessa criação, de ver minha mãe como, mesmo sem ser religiosa, ser uma missionária, sempre se mover em direção ao outro, né? E eu acho que vem também o lance do pensamento mais crítico, né? Na adolescência eu era roqueiro, né? Curtia punk rock, hardcore, esse lance do anarquismo, da ideologia anarquista, né? De ser meio antissistema. Embora eu não conhecia, eu não entendia essas questões, mas, enfim, me dizia participante desse movimento. E o hip hop, cara. O hip hop, quando chega na minha vida, né? Eu acho que em 2004, né? O hip hop foi um educador, né? Ele me formou politicamente, né? Eu ouvi pela primeira vez a palavra sobre Zumbi dos Palmares, sobre racismo, sobre violência policial, sobre como é que é morar numa periferia, embora morasse em uma. Eu comecei a enxergar para além do que aquilo que estava na minha frente ali, através do hip hop, né? Foi um letramento racial mesmo que o hip hop fez em mim. E quando eu me converto, né? Isso em 2008, né? Eu me converti já na fase adulta. E eu fiquei um tempo nessa igreja, nessa Assembleia de Deus, né?
mas com o tempo eu fui me levado a muitos questionamentos, né? Se era aquilo realmente a fé cristã, se era só aquilo, era frequentar a igreja, ser líder de jovem, era evangelizar, convencer as pessoas a aderir à minha religião, para serem salvas. Comecei a me questionar muito e através de um amigo eu vim conhecer as mensagens do Caio Fábio, né? E logo depois do Em Defesa da Igreja, né? Que depois se tornou a Missão na Íntegra. E ali foi um marco assim, na minha vida, assim. Missão na Íntegra pode dizer que foi o propulsor assim, que me lançou nessa visão de encontro, né? Aos excluídos, aos periféricos, né? Eu comecei a me questionar e achei ali um caminho. Mais ou menos isso aí. Entendi. Cara, como é que eu falo? Você falando aí, né? Eu acabo me identificando um pouquinho, porque assim, eu também não sou de um lar cristão, sabe? Aqui em casa, né? Hoje se encontram uns que, com as crianças, são 10 pessoas. Aqui são 2 casas, então são 10 pessoas. Só que, tipo assim, a minha avó, que é a matriarca, né? Ela é espírita desde muito tempo. Só de santo ela tem mais de 30 anos feitos. E, mas, tipo assim, tem meu tio, que é católico. A minha mãe, eu não sei o que é até hoje. E os pessoal eu também não sei o que é. Né? Aí, aqui em casa, né, se entra, vamos dizer, o cristianismo mais por causa do meu tio católico, né? Mas depois a minha tia se converte, entendeu? Aí, né, aqui em casa tinha uma parada de, não quero crente em casa, essas coisas todas, enfim. Mas depois, passou, tipo assim, uns 3 anos da minha tia convertida, quem entra pra igreja sou eu, né? E eu me enxergava muito como espírita. Eu gostava, tipo assim, eu já estava até mesmo para aprender a tocar. Tá ligado? Então, eu, do nada, assim, de repente, parei de ir, Jesus veio, me deu uma banda e me levou para a igreja. Eu sempre falo isso, pessoal. Jesus me deu uma banda, me levou para a igreja e estou aí até hoje. Aí, o que acontece, cara? Quando você fala do hip hop, né? Você fala em questão da música, como que ela acaba te influenciando de alguma forma. Eu acho uma parada bem legal, porque, tipo assim, você era roqueiro, eu pensava que você era o cara do reggae, tá ligado? Todo mundo E aí tu bota assim, pô, tu era roqueiro e depois qual é o outro ritmo mesmo que tu falou? O hip hop te influencia muito, o rap, né? Assim, e acaba te formando com ideias políticas até mesmo. É uma questão bem legal. E assim, cara, agora aí você se converte em 2008, né? Você Isso. falou. Você se converte em Assembleia de 2008. Deus, Missão em Vida. Assim, Missão em Vida. Assembleia de Deus. E assim, você chega agora no final da sua fala falando sobre o Missão na Íntegra. Que, assim, eu acho que a gente fica com esse incômodo, né? Não é só isso aqui, como você falou, não é só isso aqui, a experiência com Deus, ser igreja. Não era só aquilo, você começa a ver os outros Caio Fábio, esses outros doidos assim. A gente vai acessando, né? A gente vai acessando e sendo acessado nesse processo e isso vai nos interpelando, né? Vai nos atravessando os discursos, né? A nossa vivência é muito importante nessa construção. E quando eu falei sobre o lance do, por exemplo, quando eu era roqueiro, tinha esse lance do punk, do hardcore, embora sem entender as ideologias, né, não tinha um aprofundamento, não tinha de onde ter essa informação, até para a gente conseguir um videoclipe de uma banda era muito difícil, era fita cassete, a fita rodava na mão de todo mundo para a galera poder ter acesso, nem todo mundo tinha um videocassete em casa, a gente não tinha computador, a gente não tinha videogame, a gente não tinha internet, né? Então, por exemplo, eu lembro eu não entrava em shopping, eu falava que o shopping era o símbolo do imperialismo yankee, né? Falava que a gente era contra a ALCA, eu nem sabia exatamente o que era, mas a gente era contra, né? A gente criticava o capitalismo sem saber o que é o capitalismo, né, cara? Então, assim, a gente não tinha tanta informação, né? E a gente vai sendo interpelado por essas informações que vão chegando até a gente, acessando essas informações. E o rap, ele me deu esse norte, porque eu sempre curti, na verdade, música de protesto, como a gente chamava, a música de denúncia, a música que tinha uma crítica social, e sempre me mexeu comigo. E no rap eu me encontrei, né, cara, através de um amigo, a gente cresce na comunidade ouvindo Racionais, né, cara?
Eu costumo Sim, dizer aqui que Racionais, a maioria das pessoas que vêm de onde eu venho, não é o meu caso, eu tinha um pai, não um pai ausente, mas eu tinha essa figura masculina dentro de casa, e sim. a maioria que não tem, que o Racionais é o nosso pai, ele educa a gente, ele nos ensina como é que a gente anda na pista, ele nos ensina como é que a gente tem que ficar ligado numa dura policial, tá ligado? Como a gente é visto pela sociedade. Então o Racionais ele vai instruindo a gente, né, politicamente de certa forma. E quando, através de um amigo, né, que me presenteou, né, com um disco do Racionais, aí já era. Perdão, na verdade, eu ouvi uma música do Raimundos, né, que tinha participação Hum, do Rapper X, né, e eu ouvi aquela música umas 20 vezes por dia. Eu fiquei maluco por aquela música, a participação desse rapper, né. Aí depois, quando eu enjoei dessa música, no mesmo CD do mesmo disco do Raimundos, eu encontrei uma música com participação do Black Alien. Aí eu pirei, mano. Falei, mano, o que esses caras estão falando, tá ligado? Que ideia é essa, né, mano? Aí um amigo meu falou assim, pô, tem que ouvir isso aqui, cara, e tal. Aí me presenteou com o CD do Racionais, aí já era, né, mano? Aí a gente, já era. já era. Aí a gente converte a Racionais e vai embora. Pô, Racionais, ele tá passando gerações e o pessoal continua ouvindo, Uhum. sabe? Racionais é Estudando um a gente. agente educador, cara. É, Formador político na periferia. entendi. Cara, aí o Missão na íntegra, cara, por exemplo, eu tô ouvindo agora, tá ligado? Passei a ouvir agora há pouco tempo aí. Acabou de chegar aí o Guito, ó. Guito chegou, mais uma merenda aí Galera, pra mas uma turma. galera aí. Ah, o Guito. O Guito é não tem aquele. Não tem a menina que roubava livros, É, tá ligado? Bagunça esse rolê? Então, o Gito é o cara que roubava cervejas. Essa é uma outra história. é um brincalhão. Aí a gente já tem um pessoal participando, né, cara, aqui também comentando, né, o Matheus Almeida aqui falando que já se identificou um pouco até mesmo contigo por causa dessa questão da sua mãe falar, né, Deus proverá aquilo que estiver faltando, qualquer outro tipo de coisa. Até mesmo em relação à música, citando MPB e outros gente. A minha Enfim, mãe, ela é uma grande referência pra mim, velho. A minha mãe. Aliás, as mulheres pretas indígenas foram pessoas que transformaram a minha vida, né? Moldaram a minha caminhada. Eu fui muito abençoado na vida em pontos incisivos assim por mulheres, né? Que transformaram a minha caminhada, me direcionaram. E minha mãe, sem dúvidas, é uma delas, né, cara? Minha mãe, como eu disse, eu não cresci num lar religioso, mas a minha mãe, ela me contava muitas histórias, né? A minha mãe, ela trabalhava em casa, uma casa de família, e ela falava que os patrões dela liam bastante, liam muito, eles eram muito inteligentes, que ela falava, né? E ela falava que, meu irmão, a gente tinha que ler também, que a gente tinha que ser inteligente, a gente tinha que ler. Então eu cresci com esse referencial da minha mãe sempre lendo livros em casa, né? Meu pai lendo jornal, né? E eu cresci com esse referencial da leitura, né? Então, quando eu venho me converter, eu não tenho essa barreira, essa dificuldade com a leitura que a gente tem no Brasil, né? As pessoas dizem até que o brasileiro não gosta de ler, né? Não é que não gosta, a gente foi forjado para ser assim, né? Para não gostar de literatura, com essa educação mecanicista, né? Que a gente tem, que nos tira esse gozo, né? Esse interesse por literatura. Não é algo que aconteceu comigo. Eu sempre li. Então, quando eu me converto, eu não demoro muito tempo a começar a ler a Bíblia, porque eu tinha na minha cabeça assim: agora eu sou crente e crente tem que ler a Bíblia. É a religião do livro, né? E isso, uns 4 anos após a minha conversão, assim, meu batismo, eu começo a ler o Novo Testamento, né? E mesmo sem estudar teologia, sem nada, né? Eu começo a perceber as diferenças, as discrepâncias do discurso que a minha denominação, que eu era na época, tinha a respeito de Jesus e da mensagem do Evangelho, né? Com o que eu estava lendo na Bíblia, né? Eu comecei a me questionar muito. Pô, mas não é isso mesmo que Jesus o está... bate, o bate, né? Não bate, estranho, mas eu não sabia explicar o que era. Eu não tinha o pensamento teológico organizado, né, assim, né? Então eu ficava me questionando até um ponto que ficou insustentável, né, ficar naquela denominação, que era uma comunidade evangélica, né, neopentecostal. E eu saio de lá, né, eu escuto, um amigo meu manda um MP3 para mim, né? Como eu disse, a gente não tinha acesso às paradas. Então meu amigo manda um áudiozinho de MP3 para mim e fala assim: ouve essa mensagem aqui. E era uma mensagem do Caio Fábio.
E aquilo ali caiu como uma bomba atômica, assim, na minha vida, né? Eu vi aquilo ali, eu falei, mano, que evangelho é esse? Que eu tô aqui na igreja e não... E saí da denominação, só que eu ainda fiquei meio... Como eu disse, eu não tinha uma organização teológica na cabeça. Então eu comecei a pesquisar, falei assim, onde se estuda teologia? Qual é a igreja que estuda teologia? E a informação que chegou até mim que eu pude acessar era essa, ó, os presbiterianos estudam muito teologia. É uma igreja que estuda muito. São estudiosos, são intelectuais. Eu falei, então eu preciso procurar uma presbiteriana para congregar, né? Aí eu vou para esse rolê, né? Antes do Missão na Íntegra, eu vou para esse rolê presbiteriano, uma igreja calvinista, começo a me aprofundar no calvinismo, a ler Calvino, a ler os catecismos de Westminster, enfim, começo a ler e beber dessas fontes, dessa galera calvinista, neocalvinista no Brasil, essa galera reacionária, essa galera, né? E isso me trouxe uma estabilidade na época teológica, eu me entendia como um calvinista, mas ao mesmo tempo que eu era calvinista de uma teologia elitizada, uma teologia separatista, uma teologia que diz que alguns vão ser salvos e outros vão ser condenados, né? Eu começo a me questionar também, porque eu era um cara da favela, né, cara? E tô diariamente lidando com o sofrimento das pessoas, com mães que perdiam os filhos por tráfico, numa batida policial esse filho era assassinado, né? E eu ficava pensando assim, pô, esse moleque de 13 anos foi assassinado, esse moleque, na minha cabeça, não conheceu Jesus, esse moleque foi pro inferno. Pô, mas esse moleque entrou para essa vida, mas eu conheço essa família. Essa família, pô, sempre viveu na situação de miséria, nesse pior território aqui da comunidade, sem acesso, em casa de madeira, sem televisão, sem sei lá o quê. E eu ficava pensando assim, eu falava, cara, que é isso mesmo, mano? Então esse moleque cresceu porque Deus quis que ele crescesse nesse contexto, né? A culpa é de Deus, né? Na minha cabeça era assim. Eu falei, ele cresceu nesse contexto, aí esse moleque pela fome, porque as pessoas têm ideia que as pessoas querem estar pro tráfico por status, né? Elas ignoram que atrás de cada pessoa tem uma história, né? E a grande maioria não é por esse motivo. Mas a gente pode falar disso depois. Então isso me questionava muito o meu calvinismo, né? Eu começava a me perceber num não lugar. Essa forma de enxergar Deus não tem a ver comigo. Aí esse mesmo amigo meu me passa um MP3zinho também, um áudio, que era uma pregação do Ariovaldo Ramos, cara. Acho que era a verdadeira igreja, a igreja não existe mais. Tem até um vídeo no YouTube com essa pregação, né? Ele me manda esse áudio e eu disse que o Caio tinha sido a bomba atômica, mas não foi não. Essa pregação do Ariovaldo Ramos mudou tudo em mim, assim. Ali eu falei, mano, o que eu penso de igreja não tem nada a ver com o que eu tenho visto. E aí eu comecei a acompanhar. Aí esse amigo meu mandou uma divulgação, falou assim, ó, vai ter um evento do Missão na Íntegra aqui na nossa cidade. E primeira igreja batista de Campo Grande. Eu falei, caraca, mano, vou lá assistir, vai ter Ariovaldo Ramos. Eu falei, eu vou assistir, vai ter Ariovaldo Ramos, vou lá ver o cara. Aí eu fui, mano. Chegando lá, eu fui no dia errado do evento. Não era o Ariovaldo Ramos que estava pregando. Era o dia que eu tinha conseguido a folga, não ia conseguir outro dia. Aí eu cheguei lá, tinha um senhorzinho lá pregando. Aí eu fiquei muito triste. Falei, mano, qual é desse velhinho aí pregando, velho? Não tem nada a ver. Não era esse cara que eu vim assistir e tal, sei lá o quê. E a pregação desse velhinho me impactou de uma forma surpreendente, né? O nome desse velhinho é Carlinhos de Queiroz. Pastor Carlinhos de Queiroz, do Missão na Íntegra. E quando acabou a pregação, eu ia comprar um livro do Ariovaldo Ramos, mas a pregação me impactou tanto que eu fui comprar o livro do Coroa. Que era alguma coisa sobre espiritualidade e o mercado da fé. E quando eu li o livro, eu não entendi nada. Como assim mercado da fé? Eu era o cara que quando não dava o dízimo me passava mal. Fisiologicamente, me dava febre. Acontecia uma coisa de errado, eu falava, é por causa do dízimo que eu não dei. Eu era esse cara, né? Então, eu não entendi nada do livro na época, mas a mensagem dele ficou reverberando na minha cabeça. E com o tempo, né, eu abandonei esse livro, deixei para lá. Comecei a acompanhar a Missão na Íntegra, esse negócio de acesso à internet, parará, comecei a assistir o Missão na Íntegra, vendo vários pregadores ali, pregadoras e tal. E depois de um tempo eu voltei no livro do Carlinhos de Queiroz e reli, e uma terceira bomba atômica na minha vida, né? E mudou tudo, cara. Mudou tudo em mim. É isso. É isso, Carlinhos de Queiroz. Carlinhos de Queiroz, anota aí. Vou anotar, cara. Eu tô tendo um pequeno probleminha aqui que o meu notebook
acabou travando aqui, não tô conseguindo mexer nada nele, né? Aí eu tô tendo que me virar. Vou até anotar aqui, agora a caneta tá aqui. E aí, cara... Mas ainda assim não foi aí que eu comecei realmente assim, a atuar com missões. Não foi nessa ocasião ainda. Ainda passei por todo um processo, todo um rolê, né? Eu lembro que em 2000 e... Eu lembro que eu ia pro trabalho, passava embaixo do viaduto novo de Campo Grande e tinha uma pessoa em situação de rua ali. Tinha um rapaz, um jovem, sentado num sofá velho, rasgado, sujo. Eu passava ali, eu estendia a mão. Eu tinha esse rolê da oração. Onde eu passava, eu via alguém em situação de rua, eu sentia no coração, tem que orar por essa pessoa. E eu parava e orava. Todo dia eu estendia a mão do ônibus e orava para aquele rapaz. Pedia para o Senhor enviar um anjo naquele dia para nutrir as necessidades dele. E teve um belo dia que eu passei ali e eu senti no coração, né? Eu gosto de usar a expressão que Deus falou comigo, que eu tinha que descer porque eu seria o anjo em questão para suprir a necessidade dele. E naquele dia eu faltei o trabalho, coisa que eu nunca tinha feito em 6 anos de empresa. Eu desci do ônibus, eu fui até o camelódromo de Campo Grande, comprei 2 quentinhas, levei até o rapaz, fiz a pergunta mais idiota do mundo, se ele estava com fome, se ele queria almoçar comigo, né? Claro que ele queria almoçar, né? Ele devia estar o dia inteiro sem comer. E a gente sentou, e cada um com a sua quentinha, começamos a comer, começamos a conversar. E ao término da conversa eu pedi se podia tirar uma foto dele, porque ele falou sobre a família de outro estado e tal, que ele veio para o Rio uma oportunidade de emprego que não deu certo, ele ficou com muita vergonha de retornar para o seu estado, né? E tal. E essa foto dele teve 16 mil compartilhamentos. Viralizou. Caramba! A família foi encontrada, a família veio de outro estado, do Nordeste, não me lembro mais, faz muitos anos. Veio, né? Eu consegui uma articulação com uma igreja congregacional, essa família ficou nessa igreja, a gente conseguiu chegar até o rapaz. Infelizmente o rapaz não quis sair da situação que estava assim, não quis voltar por seio familiar, todo um rolê, né? E não quis voltar. Mas ali foi um marco para mim, assim, me deu sentido para a vida, eu me senti vivo. Eu falei assim, é para isso que Jesus me chamou, é esse rolê, né? E eu comecei a fazer montei um grupo interdenominacional, né? A minha igreja era uma igreja presbiteriana, era uma igreja que não se envolvia em nada fora das 4 paredes, né? E eu chamei uma galera, alguns amigos, e a gente fez um grupo chamado Super Cafona, chamado Ide com Amor. Qual o nome? Né? Ide com Amor, né? Nossa Senhora. Aí a gente começou a fazer esse trabalho de levar alimentos, né? Levar comida para a galera em situação de rua, né? E nesses trabalhos, eu passei por vários ministérios, onde eu liderei ministérios, né? Que a gente chamava de ministérios de misericórdia. E fui liderado também em vários ministérios. E eu fiquei por 10 anos fazendo esse rolê, né? 10 anos fazendo esse rolê, 10 anos em crise. Mas a gente vai sendo forjado na missão, cara. Eu lembro de uma situação de eu levar uma família inteira que estava em situação de rua para minha casa, né? Eu saí de uma igreja, passei em frente ao buraco ali de Campo Grande, tinha uma família e eu senti no coração assim, ó, volta lá e leva eles para casa. Aí eu olhei para minha companheira na época assim e falei assim, ó, Deus tá mandando levar aquela família para casa. Achando que ela ia falar, lógico que eu ia falar que não, né? Ela olhou para mim e falou assim, se Deus está falando, vai lá e faz. Eu voltei lá e levamos a família inteira para casa. Eles moraram alguns meses com a gente, mas foi ali que eu percebi que eu só tinha discurso, né? A primeira semana foi tranquilo, a segunda semana pá, porque a gente quando tem uns parentes que vêm para nossa casa no final de semana, só o parente ficar de sexta a domingo, chega uma hora que começa a incomodar, né? Já chega domingo, Sim. Já tá doido pro parente ir embora, pra voltar pra tua rotina, voltar pra tua, né, pra tua liberdade da tua casa ali. E aí eu comecei a não querer que aquelas pessoas estivessem mais na minha casa. Comecei, tipo, eu entrava em casa, eu ia direto pro quarto, me trancava no quarto, não queria mais falar com ninguém, porque me incomodava, porque o filho quebrava o negócio meu, porque sei lá o que, eu pedia pra, às vezes, não tomar banho quente por causa da conta de luz, e tomavam sempre mesmo no calor. Aqueles problemas de casa, né? E aí eu percebi que, tipo assim, que eu não amava aquelas pessoas, né, cara? Esse lance do rolê com a galera de rua, tudo, só me dava status mesmo, as pessoas batiam nas minhas costas, falavam que eu era bom, que eu era sei lá o quê. Mas ali eu percebi que eu não tinha o amor de Cristo, cara. E eu comecei a orar muito, pedindo a Deus que me desse um coração novo. Essa tem sido a minha oração, cara. A esses longos desses
desses 16 anos de conversão, é para Deus sempre estar me dando um coração novo, né? Porque eu pudesse amar aquela pessoa verdadeiramente. E a gente conseguiu depois, com várias articulações, né, cara, ajuda jurídica, para eles poderem ter o benefício social, a gente conseguiu lugar para eles alugarem para morar. Eu ensinei o ofício, que eu era camelô nessa época, já tinha largado a empresa. Eu era camelô de trem, vendia biscoito, e a menina lá sabia fazer bolo, então a gente fazia os bolos e ia para a rua vender, até a família conseguir se sustentar, né? Pegamos dinheiro, pagamos um aluguel, falou, agora vocês têm um mês para a gente conseguir. E fluiu, né, cara? E eu fui forjado mesmo na missão, né? E entender que a missão ela só vai acontecer se for na essência dela, que é o amor, mano. Se não tiver amor, de nada vale. Nada vale. E aí, é dentro dessa caminhada aí que hoje você, tipo assim, eu vi em seu perfil, né, que tá teólogo marginal, né? É por causa desses lances que você se enxerga assim, um pouco mais do lado marginal. Lembrando que, assim, marginal é aquilo que está à margem, né? Eu vi uma definição, até mesmo sobre Jesus, que Jesus era um rabino marginal, estava à margem da religião, né? Então, é com isso assim que você também acaba se enxergando, né, por causa de todo esse contexto? Cara, também, né, cara? Eu percebo que eu tenho muita adesão fácil a essas culturas, essa linguagem, essa forma de estar, que é uma forma que a sociedade marginaliza, né? Eu não gosto das teologias tradicionais, embora as estude, porque sou estudante de teologia, né? Eu gosto daquelas teologias que a galera descarta, né? A teologia que não está no centro, né? Então eu gosto da música que não está no centro. O rap hoje é mó moda, e graças a Deus por isso. A molecada está fazendo dinheiro, amém, né? Tá tendo oportunidade e tal na música, mas eu veio de um contexto onde a gente não podia ouvir, a gente botava ali um rap ali, né, cara, e até a mãe mesmo falava, não quero ouvir essas coisas dentro de casa não. Eu ouvia a Facção Central, Cirurgia Moral, Racionais, Alvos da Lei, GOG, música de protesto, contestação, né? A vizinhança não gostava, reclamava, né? Quando tinha operação, a polícia mandava baixar o som para não quebrar o rádio, falava que era música de bandido, né? Então, eu sempre tive gosto desse bagulho. O punk, rock, hardcore, protesto, o rap. Então, sempre fui adepto dessa parada que é marginalizada, né? Inclusive na minha teologia, né? Que mudou muito com o tempo e tem mudado, e sem dúvida uma hora vai ser uma outra coisa do que é hoje. Mas eu me vejo nesse lugar, cara, um teólogo marginalizado, né, cara? É um teólogo que só sou chamado para algum lugar para falar sobre favela, como se eu não tivesse outras vivências, outras experiências, se eu não pudesse falar de outras coisas, né, cara? Eu sempre sou visto aquele cara, você tem que ser um cara da teologia negra porque você é negro, embora eu sou apaixonado por teologia negra, né, cara? Então, Mesmo assim, claro, o lugar que você está te dá uma base, né? Você é atravessado por aquilo ali, e aquilo ali molda a sua teologia. Essa não é a questão. Mas pensar que a gente está muito para além disso, né? Então, eu me vejo nesse lugar, até como educador social, né? O educador cri-cri, que eu falo, né? Todo educador tem que ser crítico e criativo, né? E ele tem que denunciar até mesmo a estrutura que você está inserido, né? Quando ela é violenta. Então, eu sou visto como esse cara que é colocado à margem nesses espaços assim. E tudo bem. Acho que Jesus também era um cara que era jogado à margem também, né? Realmente. E aí, cara, tipo assim, você tocou num ponto aí muito interessante, né? Porque os estereótipos, eles continuam aí, né? E, assim, você estando se formando, tendo essa caminhada, vivendo de uma forma diferente até mesmo de muitos cristãos tradicionais, né? Eu acredito que isso acaba incomodando alguns. Você acha que toda essa tua postura, mesmo com todo o seu estudo, você acha que a tua cor de pele, ela acaba influenciando muito? Você acha que você tem muito mais portas fechadas do que abertas, até mesmo? Você acha que, assim, por eu ser assim, as portas estão se fechando ainda mais? De que forma você enxerga isso? Porque existe todo de acharem que você é o cara que tem que sempre estar falando do morro, da teologia do morro.
tá ligado? Mas você sabe de muitas outras coisas também, para além do morro, para além até mesmo daquilo que esperam de você. Sim, e não que eu não goste de falar sobre isso, né? Eu costumo dizer que a minha teologia é favelada. Quando eu falo que eu sou pentecostal, não é porque eu sou de uma Assembleia de Deus, ou porque eu tenho a teologia pentecostal como minha teologia, mas pela pentecostalidade, né? Pela resistência periférica que ela representa para mim, né? No que tange espiritualidade, né? Mas eu me vejo, tinha um amigo meu, pastor, ele falava assim, Léo, para de falar essas coisas que você fala, senão você vai fechar todas as portas para você, né? Eu lembro em 2016, por exemplo, quando eu me posicionei na rede social contra o golpe, né, a favor da Dilma Rousseff, nossa presidenta, como eu fui rechaçado na própria igreja que eu congregava, né, que eu tinha que apagar aquele post, que eu tinha que parar de ler aqueles livros que eu sempre estava comigo, que era o livro do Leonardo Boff, o livro do Frei Beto, que isso era teologia de demônios, doutrinas de demônios, né? Então, o meu discurso, né, acaba fechando portas, fechou muitas portas. Eu fiz parte de um ministério muito lindo chamado Representa o Evangelho, onde a gente levava hip hop e a palavra de Deus nas comunidades do Rio, nas bocas de fumo, né? E o meu discurso com o tempo foi fechando essas portas também. E eu vejo também no meio progressista muitas das vezes, cara. A gente internalizou tanto essa colonização, né, que às vezes eu vejo a galera progressista reproduzindo esses modos operantes que a gente tanto critica. E às vezes eu vou em eventos que vão tratar sobre periferia, sobre trabalho de base, e eu chego lá, a mesa é composta por pessoas brancas, que são da academia, que são doutores, não sei lá o quê, que eu acho que nunca pisou numa favela, sabe? O cara estudou a teoria, o cara fala melhor do que eu, de muita coisa, mas o cara não tem vivência. Eu fico vendo essas páginas e falo assim, cara, como eles estão nos excluindo dos espaços, né? Que acaba sendo violento mesmo, né? E quanto mais a gente é mais radical no discurso, no que tange o evangelho, como a gente crê, a gente vai ser excluído mesmo, cara. Eu acho que muita porta se fecha, ao mesmo tempo, algumas portas se abrem, né, cara? E a vida segue, né? Se eu me preocupar muito com as portas que estão se abrindo e fechando, dá ruim, entendeu? Dá ruim, né? Seguir, mano, acreditando que a gente está participando, tendo o privilégio de participar, como aquela oração da Ana Alzira Vargas, né, pastora, lá da IBAB, ela tem uma oração muito linda que ela diz que para Deus permitir ela participar do que ele está fazendo no mundo. E eu penso muito nisso. Eu falo assim, vai fechar a porta, vai. Isso aqui, toda vez que eu falo sobre questão de homossexualidade e a Bíblia no meu Instagram, por exemplo, eu perco muito seguidor. Né? E eu não vou deixar de falar. Eles que lutem, eles que vão, eles que saiam. Né? Quando eu falo sobre essa questão assim, por exemplo, na eleição agora, meu posicionamento como cidadão que foi votar no atual presidente, que é o Lula, minhas críticas ao Bolsonaro, muitas pessoas que ajudavam a manter o nosso projeto da corrente solidária deixaram de ajudar. Ah, gostar mais de você quando você falava de evangelho, não falava de política. Eu falo, mas o que é o evangelho se não também política, né? E é isso, cara. Eu acredito muito que a gente está participando de algo que Deus está fazendo no mundo. E não é seguidor, não é porta aberta, não é proposta que vai fazer que eu mude o meu rolê, entendeu? Eu acredito muito e a vida segue. A vida segue, né, cara? Eu sigo muito da premissa de a gente ser quem a gente é, de verdade. E é isso. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, beleza, tá ligado? Eu sou super contra o lance de você excluir, tá ligado? Independente para aquilo que a pessoa acredite como vida, ou até mesmo em relação à política, ao homossexualismo, isso tudo. Cara, eu tenho a minha opinião, fulano tem a opinião dele. Beleza, eu tenho que te respeitar e a gente segue a vida juntos, se possível. Tá ligado? Uma ratificação rápida na expressão homossexualismo, né, que essa expressão já foi abandonada há muito tempo, porque ela conota doença, esse prefixo ismo ali conota como se fosse uma doença, não é, né? É sempre bom usar a expressão homossexualidade, né? O outro lado lá que usa muito essa expressão homossexualismo, né, por falta de entendimento e para ferir mesmo, para machucar. Então, uma ratificação para a galera que tá vendo aqui, né, homossexualidade, mas é isso.
também não entendia, né? Então, assim, tá ligado? Eu não curto exclusão de nenhuma forma. Independente do cara ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, tá ligado? Ter suas opções pra vida. Porque eu me vejo excluído o tempo todo. Caraca, esqueci o nome. É esse rolê, cara. Eu tenho amigos que são de espectro político de direita, né? Eu tenho amigos que são de teologias que eu não concordo, que se movem de forma que eu não concordo, mas eu tô sempre em diálogo com eles, Aham. sabe? Eu digo que eu não vou abandoná-los, né? Não sei que eles queiram me abandonar, mas eu tô sempre disposto a conversar, dialogar, né, cara? E às vezes você se torna um chato do rolê, pô, chegou o cara que vai questionar tudo, e nem é sobre isso, mas eu não tô aqui pra excluir ninguém, não, né? Mas eu acho que a gente, por exemplo, tava vendo o Edson Nunes, pastor que era da Sim. adventista, né? Foi excluído da denominação, mandado embora, enfim, com essa questão de política. Ele estava falando sobre que no ministério de Jesus tinha tanto um zelota, né? Com- E um publicano, né? Que eram inimigos mortais, né? Sim. E os dois estavam ali convivendo no mesmo ministério de Jesus ali e tal. Né? Eu imagino, né? Eu acho que o legal da teologia é esse lance de você te imaginar, né? Eu imagino os atritos que devia ter no dia a dia dessa galera. O Zelota tinha um posicionamento, pensava de uma forma, o publicano de outra, e os conflitos deviam rolar, Diálogo, e o diálogo também devia rolar, né, cara? E eles construíram juntos, né, cara? Se constrói com quem quer construir também, né? Quem não quer, meu irmão, exatamente. aí é isso, né? Cara, eu tenho uma outra pergunta aqui para te fazer, mas é com relação a você ser um educador social, cara. É, como é que funciona isso? Como é ser um educador social? Da onde surgiu essa. Como é que você chegou até isso? Então, Porque eu, eu escuto muito eu, sobre. eu era ambulante, né? Vendia pipoca no trem nessa época. E a Fabíola Oliveira, né, teóloga, teologia negra, né, depois procura na rede aí, vale muito a pena seguir. Ela me convidou para participar de uma roda de conversa com adolescentes numa unidade de acolhimento no centro do Rio, chamado Central Carioca, Central de Recepção, né, que é a triagem, onde os adolescentes que são recolhidos ali, eles são distribuídos para outras unidades do território. E ali eu sofri uma outra bomba atômica ali, né? Estando de encontro com aquela realidade ali de jovens que têm seus direitos completamente negados, violados, né? E eu comecei a me tornar um educador voluntário. Eu comecei a ir toda semana lá quase todo dia eu ia lá nesse abrigo, porque eu vendia biscoito e eu comprava minha mercadoria na central. Era próximo a esse abrigo. Então eu ia lá, falava que ia passar um momento com os meninos, trocando ideia lá e tal, e eu aproveitava para almoçar, né? E eu já economizava esse dinheiro do almoço, então eu fiquei fazendo esse rolê durante um tempo. Eu fui caindo na graça do povo lá, né? E uma assessora da diretora, que era a dona Edna, me deu essa oportunidade, perguntou se eu queria ser um educador social. E na hora eu falei, pô, mas eu não sei nada de educador social, mas eu aceitei. Eu falei, a carteira assinada? Eu falei, então vamos para esse rolê, né? E aí eu fui trabalhar numa unidade de reinserção social, aí eu comecei a pesquisar o que era ser um educador social, aí eu fiz o curso do Emancipa de Gás, formação de educador, eu fui presenteado com um curso no Instituto Paulo Freire, né, de alfabetização e formação de educador social, fiz um curso no SESC, fui me aprofundando, entendendo a questão que o educador, ele trabalha com a garantia de direitos, né, o educador social, garantir o direito da criança e adolescente, eu descobri o que era o ECA, o que era o SINASE, do DEGASE, eu fui pesquisando, lendo, isso foi me interpelando de uma forma e me dando um novo sentido na missão, né, cara? E eu hoje me dedico a esse rolê, né, dos direitos humanos, né, principalmente no que tange o direito da criança e adolescente. Hoje eu tenho a oportunidade de estar em alguns espaços socioeducativos, não sozinho, né, a Débora Amorim, que é uma educadora de Caxias, sensacional. O Lucas Loubach, da Rio de Paz, meu parceiro, uma inspiração para mim também, né, me acompanha nesse rolê e a gente tem feito esse trabalho lá, cara. E eu tô indo para 6 anos já nesse rolê Caramba, e é isso. é isso aí, cara. Então, é uma parada bem,
bem aleatório. Tua vida realmente ela vai, as coisas vão acontecendo assim, né? É Acontecendo, engraçado, né? acontecendo. E assim, cara, fiquei curioso. Em algum desse rolê assim de educador social, em algum momento você acha que tem também uma conexão entre a, a, a teologia e fazer missão? E porque isso para mim já é fazer missão, né? Você ser um educador social já é fazer missão, de alguma forma. É uma forma de você transcender, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala fazer missão, as pessoas logo associam que a missionários, ir para outro país, todo mundo associa fazer missão com ir para a África, tá ligado? Uhum. África. Eu li um livro que era como é que fala? História da África, do Rivair Macedo, que ele fala o seguinte, que a África está tão diante dos nossos olhos, mas distante de nossas consciências. Por quê? Porque os africanos estão aí, pô, os seus descendentes, tá ligado? E as pessoas associam, vou fazer missão, vou para a África. Só que já tem pequenas Áfricas aqui e que estão sofrendo também, né? Porque a maioria nas comunidades, a maioria nos presídios, a maioria nos subempregos, e etc. A maioria nos lugares ruins, vamos dizer assim. E, assim, em algum momento a teologia e fazer missão se encontra nisso, assim, para você, né? Nesse teu lance de educador social? Cara, primeiro, eu como missionário, né, eu queria dizer que a maior desgraça da igreja cristã no mundo é missões, né? É a maior desgraça, né? Só de a gente pensar que a gente tem que ir para a África, porque lá eles estão precisando de Jesus, né? Já é racismo, né? Por que eles precisam de Jesus? Eles têm a religião lá, mano. Eles têm as questões ali não são de conversão, não tem que converter eles a Jesus, não tem que cooptar eles para Jesus, né? É um outro rolê, né? Mas assim, no que tange a minha, que eu entendo como missão, né, cara, que é servir o próximo, que é servir o outro, que é reter a maldade, que é lutar contra sistemas econômicos injustos, contra políticas de morte, né? Missão é produzir vida, cara. É produzir vida, é acolher, é fraternidade, é amar, é se perceber em algum espaço de injustiça e lutar para que a justiça vigore naquele ambiente, né, cara? Não tem a ver, para mim, não tem nada a ver com ganhar alma. Quem gosta de ganhar alma é aquele cara do Mortal Kombat lá, Shao Kahn, né? Que, enfim, ele que gosta desse rolê de ganhar alma, né, cara? Eu fui falando pros caras, os caras falavam que a gente nem tinha alma, agora a gente quer ganhar minha alma, pô, que parada é essa? Cara, eu acho que missão é lutar por uma sociedade justa para todo mundo, cara, respeitando as diferenças, as diversidades, né, cara, entendendo que todo mundo tem o seu lugar religioso, todo mundo tem que ter essa liberdade religiosa, ninguém tem que sofrer violência porque é do candomblé, ou é da Umbanda, ou de qualquer outro segmento religioso, né, cara. Missões virou um grande business, cara, é um projeto de poder, de dominação, né, cara. Eu não tenho intenção nenhuma de pregar Jesus para você. Eu tenho intenção de, dentro das minhas possibilidades, de ser Jesus para você, para que Jesus não seja esse Jesus abstrato, mas seja algo palpável, que a gente possa... E é uma relação, porque ao mesmo tempo que eu tento ser Jesus para você, é em você que eu vejo Jesus, é em você que eu encontro Jesus. Eu acho que missão é esse encontro, né? É esse encontro. E eu tô nesse rolê porque isso dá sentido para minha vida, né? Tudo que eu faço tem esse chão teológico, tem esse chão da crença, da fé, né? De crer nesse Jesus que é revolucionário, né? Nesse Jesus que estava de enfrentamento ao sistema imperial romano. A gente vê Jesus em diversas passagens, né? Jesus quando entra lá na cidade com burrinho, não, qual é o nome? Com jumentinho, né? Quando você pensa na entrada triunfal de um rei, você vê o rei num cavalo, num asalão, num cavalo grande, num cavalo de guerra. E Jesus entrou com um jumentinho, porque Jesus estava satirizando mesmo o poder, né? Porque o evangelho é esse despoder, o evangelho é o poder do serviço, né? Não o poder que domina, que destrói, que controla, né? Jesus, quando falou a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo dá.
Jesus está falando sobre a Pax Romana, criticando a ideologia, a filosofia romana, que tinha esse ideal de domínio, de dominação. Jesus está contrapondo o sistema. Jesus, quando ele fala que ele tem um reino, que ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas aos pobres, né? Já existia um reino vigente, já existia um reino em atuação, né? Que era o império, né? E Jesus fala, não, eu tenho outra proposta, eu tenho outro reino também, mas esse reino aqui não é dos poderosos, esse reino aqui é dos pobres, é dos excluídos, né? Então Jesus, o discurso de Jesus é um discurso político, né? É um discurso escatológico e político, a gente não pode nunca esvaziar esse recorte, e eu creio que essa é a missão é esse encontro, né? Para se criar uma dimensão onde todos tenham acesso, onde todos tenham dignidade, onde todos tenham vida. E o símbolo disso é a mesa onde todos têm acesso, mano. Todos têm acesso, onde todos são irmãos e irmãs, é fraternidade. A luta é para promover isso, irmão. Se não for isso, para mim tá em outro rolê, né, cara? Então, isso vai me levar para esse espaço, né? Como você disse, né? Aleatoriamente ali eu conheci uma pessoa que me levou para a socioeducação, e sei lá o quê, e eu vou indo para esses espaços, né? Pensando que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então as injustiças do sistema não podem prevalecer. Então a gente vai ir de frente com elas, e com isso a gente vai fechar a porta mesmo. Tem um monte de gente aqui que está aparecendo aqui, que é um monte de gente que está muito mais tempo do que eu no rolê, eu sou criança no rolê ainda, que sabe muito melhor do que eu como as portas se fecham, né? O pastor Julião que está aí na live, outros irmãos que apareceram aí, né, cara, que estão nesse rolê há muito mais tempo que eu, e sabe que é isso, mano. Se você realmente vai lutar por justiça social, mano, você vai pra cruz, irmão. Vai perder a cabeça, vai pra cruz, não tem jeito. Eu acho que esse é o caminho de Jesus mesmo, porque quando a gente fala, né, caminho de Jesus, as pessoas pensam em milagre, um monte de coisa, mas, cara, o caminho de Jesus está te levando para a cruz, né? O melhor milagre para mim é a vida, porque poucas pessoas vivem, a maioria só existe. Exato. Eu vivo num território que eu falo hoje, eu tenho um privilégio de poder me sustentar em fazendo algo que eu amo fazer. A grande maioria esmagadora de pessoas que vêm de onde eu venho, elas não têm essa possibilidade. Elas são obrigadas no capitalismo a se sustentar, a se garantir, a estar em subemprego, fazendo coisas que não amam, que vão angustiá-las, que vão adoecê-las, mas elas têm que se garantir, elas têm que botar o pão de todo dia na mesa, né, cara? Então, elas acabam, muitas vezes, elas estão só existindo, mano, sabe? E o evangelho veio inverter essa lógica. O milagre é viver. Por que é milagre? Porque é raro de ver. E poucas pessoas estão realmente vivendo, irmão. Porque o sistema capitalista, elas impede que a gente viva. Só faz com que a gente exista. A gente é só um número. A gente é só... a gente é só mão de obra de trabalho. Né, cara? Então, o evangelho o evangelho é a possibilidade de que todos possam realmente viver. Esse é o milagre. As pessoas realmente possam viver, gozar de suas potencialidades, de seus gostos, de seus desejos, né, cara? E poder fazer o que amam, o que gostam, e ter oportunidade de acesso a isso, porque é um direito delas. Se tem direito negado, não tem evangelho. O evangelho tem que garantir o direito. Então, independente da área que você está, mano, você tem que ser esse agente, tá ligado? Você tem que garantir o direito. Eu tô numa unidade de reinserção que foi instituída em assembleia, que os adolescentes que chegassem fora do horário, porque evadiram, porque não voltaram no horário combinado, no horário da janta, eles ficariam sem jantar, né? Eu primeiro levantar a mão, falei, olha só, isso aqui é uma unidade de acolhimento que tem que garantir o direito desse adolescente. Isso aqui tá no ECA, isso aqui é humano. Como é que a gente está decidindo aqui violar o direito dele? Nós somos agentes que trabalham com garantia de direitos e estamos decidindo em assembleia negar o direito dele, violar o direito dele. Isso não existe. É por isso que a gente é jogado à margem, né? É aquele educador problemático, né? Enfim. No meu plantão ninguém fica sem comer, meu irmão. No meu plantão ninguém vai ter o direito negado de ir e vir. Existe uma pactuação de uma regra, né? Isso é pedagógico, cumprir o que foi combinado,
discriminado, existe todo esse rolê, e eu entendo isso também, mas nosso trabalho, a gente não tem que trabalhar na perspectiva da punição, a gente tem que trabalhar na perspectiva do diálogo, né? Garantindo o direito dele, fazendo ele se perceber como sujeito dos direitos, né, cara? Então, é isso. E isso você vai fechar a porta. Não tem, é inevitável. Você vai fechar a porta, irmão. Mas é isso. Eu vou fazer o quê? Vai fazer o quê, né, cara? Vai fazer o Eu quê? falo pros caras, mano. Falei, me mandar embora é mole, mano. Enquanto tiver trem, enquanto tiver onde, enquanto tiver gente na rua, eu vendo meu biscoito, irmão. Tá ligado? Passar fome eu não vou, não, mano. Fazer meu corre. Né, cara? É isso. Como é que não incomoda a gente saber, na pandemia, por exemplo, quando a gente começou com a corrente solidária, que quase 100% das famílias que estavam necessitando de alimento eram famílias que, quase 100% eram famílias chefiadas por mulheres, né, que representavam a economia do lar e com suas crianças e tal. Como a mulher preta está em máxima desproteção social nesse país, a que mais sofre violência, e como é que isso não pode incomodar a gente? Como é que a gente tem que ver isso como normal? Não tem como, não tem como. O Evangelho, eu ministrei na minha igreja uma vez, sobre a Santa Ceia, e a gente fala muito que a ceia é o amor, que a ceia é a fraternidade, e eu queria trazer uma perspectiva no dia, porque a ceia também é indignação. Paulo, quando fala sobre a ceia lá em Coríntios, ele está indignado, porque aquela igreja não estava compartilhando o que tinha. Os que tinham condição comiam na frente, que chegavam depois que não tinham o que comer, ficavam sem comer. A gente está falando de um contexto de pessoas que eram a maioria escravizados na igreja. E aquelas pessoas que eram escravas em Roma, provavelmente a única refeição decente que eles faziam na semana era naquele encontro de domingo. E elas estavam sendo negadas isso aí, mano. Sabe? Então, Paulo tá putaço ali escrevendo aquela parada, tá ligado? Porra, é isso mesmo? Quase faltou falar isso. Pô, é isso mesmo? Não tô acreditando, mano. Então a ceia também tem que indignar a gente, mano. Eu fico indignado, mano. Eu fico indignado, tá ligado? Porque eu sei qual é esse rolê, mano, de não ter a parada. Eu sei o que é o rolê de ver minha mãe chorando em cima da cama, com a Bíblia aberta, mesmo sem ser religiosa, porque não sabia o que ia dar pra gente comer, pra mim e pro meu irmão. Eu sei como ver isso, a violência de você ver isso, de eu falar assim, mano, eu vou chutar por menor, mano. Eu vou pegar uma arma, eu vou fazer um assalto, eu vou roubar um bagulho. Eu não aguento mais ver minha mãe chorando na cama porque a gente não tem o que comer dentro de casa. Tá ligado? E porque a fome, e a gente tinha voltado pro mapa da fome nesse último governo, a fome, ela determina destinos, irmão. E o evangelho, tá ligado? Tem que subverter essa lógica, irmão. Eu estava na Páscoa agora com os meninos no abrigo, e eu fiz um texto sobre Páscoa, falando sobre a cultura judaica e parará, e eu fiz uma roda falar com eles sobre a Páscoa, e antes de eu falar meu texto, eu perguntei, o que é a Páscoa para vocês? Aí o menino falou assim, a Páscoa é isso aqui, tio. Todo mundo comendo junto. E na mesa tinha menino preto, tinha menino branco, tinha menina trans, tinha menino com deficiência, tinha menino do comando vermelho, tinha menino do terceiro comando, tinha menino homossexual, tinha menino hétero, enfim. E eu falei, é isso aí mesmo. A ressurreição de Jesus tem que proporcionar isso. Todo mundo, apesar da diversidade, está comendo junto, tem acesso, irmão. Direito garantido. Se não for isso, eu jogo o rolê pro alto. Tá ligado? E acho que é isso aí. Isso tem muito a ver, né, cara, com dignidade, né, cara? Trazer dignidade para as pessoas. Vida com abundância, né, irmão? Sim. De vez em quando eu tô fazendo uns vídeos assim, né, apontando um pouco da falta de dignidade que falta para as pessoas e também com relação à desigualdade, né? Acho que esse está sendo o meu principal ponto. E, por exemplo, hoje eu fui lá hoje eu dei um rolezão, mano. Hoje eu fui no Carro do Valongo, né? Que fica lá no centro. Fui no Leme, fui no Leblon, fui em Copacabana. Dei um rolezão. Só querendo pegar alguns pontos.
E aí, né, em um dos vídeos eu peguei e falei sobre o Leme ali. Porque você tem a Praia do Leme, aquilo tudo que a televisão mostra, né, as areias de Copacabana e tal, só que não mostra a outra realidade, né? Porque na frente você tem os prédios maravilhosos, com pessoas ricas, só que atrás você tem o Morro da Babilônia, do Chapéu Mangueira, tem um Pavãozinho, Cantagalo, sabe? Você tem Tabajaras, e, sabe, os extremos do Rio de Janeiro, eles são bem próximos. E muitas pessoas que estão ali naquelas favelas, né, quando não estão trabalhando nas casas de família, naqueles prédios, estão trabalhando nas praias, né? E Você vê logo. Eu, quando vou na Zona Sul, raras vezes que eu vou na Zona Sul, eu consigo olhar na rua e falar assim, eu sei quem mora aqui e quem não mora aqui. pô, é bem isso, sabe? Mano, eu sou motoboy. Eu entrego, pô, em tudo ali na Zona Sul, em todos aqueles apartamentos ali. E quando eu chego na porta e há uma senhora negra que atende, eu sei que ela não é dona da casa, tá ligado? Eu sei que ela não é, porque a gente sabe qual é a nossa realidade, né, cara? Então, o que eu estou tentando trazer é pro olhar das pessoas para poder enxergar que também existe um outro mundo. A gente pode ter acesso a determinados lugares, mas que muita gente que está naquelas favelas, naquelas comunidades, ela não consegue enxergar, apesar de ter uma vista linda, sabe? A pessoa só tem aquela vista linda. O pessoal que mora no Vidigal não consegue entender que só tem a vista linda, tá ligado? Mas a realidade é muito ruim. Se falta acesso a muita coisa boa. E tem muita gente que nem sabe que tem muita coisa boa. Você tocou num ponto aí com relação à comida, até mesmo um pouco do envolvimento das crianças ou adolescentes assim, no tráfico. O Gito, ele trouxe, na última live aqui, ele falando sobre que ele trabalha num projeto assim também, né? E que tinha um garoto lá que era bom de bola, um moleque inteligente, só que o moleque fazia corre pro tráfico, vendia droga. E aí o Gito foi falar com ele, né, pra ele sair daquela vida e tal. Ele, pô, como é que você quer que eu saia? Se a minha mãe ganha R$ 800, meus irmãos também mais velhos trabalham, ganham R$ 800 e eu faço 2.000 por semana, tá ligado? E, tipo assim, caraca, eu vou responder o quê pra esse moleque? Como é que eu mostro uma outra vida pra ele? Tá ligado? Então, eu acho que você, cara, você, Guito, a própria Priscila Gonçalves, eu até conversei com ela, acho que ontem ou anteontem, né? Ela escreveu esse livro aqui. Eu falo, Cano, vocês são vozes, aí, você também tem. Vocês são vozes necessárias, tá ligado? E são vozes que vão estar fechadas, os microfones vão estar desligados, né? E até mesmo que a internet vai dar aquela prejudicada. Mas, tipo assim, vocês são vozes necessárias, tá ligado? Porque vem de uma outra realidade, vem de uma perspectiva muito diferente, vem com uma teologia marginal, uma teologia que vem do morro, tá ligado? Uma teologia com outro olhar, não é só do papel e da teoria, é mais pro lado prático, tá ligado? E é uma parada muito necessária, porque eu, por exemplo, mano, eu tenho 26 anos, né? Quando eu vou para um culto, quando eu vou para uma igreja, eu reparo em muita coisa, tá ligado? Eu procuro as minhas referências. Normalmente a referência preta está sempre nos louvores, tá sempre no louvor, nas coisas relacionadas à música, né? Existe esse estereótipo também. Mas eu procuro, assim, num pastor. Pô, um pastor negro seria bom também. Uma mulher negra pregando também seria bom. Porque a gente busca referência. Eu acho que essa é a real. Pelo menos no meu caso, eu busco muito, muito isso. Referência. Né? Aquilo que eu posso ser, sabe? Acho que as pessoas elas não conseguem entender muito também do lance de você ter uma Glória Maria, tá ligado? Você tem uma Glória Maria, você tem o Manuel Soares, é esse nome dele? Manuel Soares. Tá muito em ascensão assim, agora, tá sendo muito falado sobre ele. Mas, tipo assim, você ter essas referências pretas são muito importantes, tá ligado? Pessoas que vêm de uma realidade muito parecida com a sua, porque a televisão, o Brasil, ele maqueia muito isso,
e sempre clareia muitas coisas, tá ligado? Então eu falo com o Cicator, tu é uma voz muito necessária, né? E que as portas vão sempre estar se fechando, né? E a gente não precisa arrombar a porta. Deus, de alguma forma, ele, tá ligado? Ele abre a porta, do nada acontece, né? Então, o incentivo até mesmo que eu te dou, cara. Continua nessa luta aí, porque vale muito a pena. Tragédia no Brasil tem dois nomes, né, cara? Escravidão e capitalismo. Né? O Brasil, esse é um projeto, né, cara? Um projeto de exclusão mesmo. Um projeto de extermínio da população negra, indígena. Né? É um projeto. E a gente tá. Isso é o império do anticristo. E a gente tá lutando para reter esse mal. Né? Criar uma sociedade possível para todos, todas e todos. Né? E é isso, tá ligado? Tem todo um rolê histórico, né? Por que a maioria da população preta está nesses espaços? Por que a gente está na Baixada Fluminense? Tem todo um rolê, enfim, não dá tempo da gente trocar essa ideia aqui. Mas é isso aí, cara, que a gente possa, tô ligado que tem um compromisso depois também, né? Que a gente possa despertar, cara, que as dores do mundo possam doer na gente, que a gente deixe de ser indiferente, né? Porque o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença, né, cara? E que a gente possa se tornar, abandonar essa indiferença, né? E amar de verdade e se envolver com as lutas que são urgentes para que a gente se envolva, que a gente possa construir. Antes de nós construíram até aqui, a gente segue construindo para que os próximos possam continuar essa construção. Cara. Acho que é um pouco sobre isso. Sim. Mano, eu vou te fazer uma última pergunta aqui. Eu também vou pro meu curso agora. Cara, hoje você é um cara com... Você é um jovem de 37 anos, mas... Assim, de que forma você pretende estar passando essas experiências, esses lances assim mais jovens, sabe? Para ter outros, para que outros venham e façam também de uma nova. Cara, eu acho que esse processo é do espírito, né? Eu não tenho como controlar isso, né? Da mesma forma que em algum momento eu fui impactado por alguém, por uma fala, por um discurso, por uma música, por um rap, da mesma forma que eu fui alcançado, eu fui impactado, outras pessoas vão ser, a partir de mim ou a partir de outros, né, cara? E isso vai acontecer. Eu não me preocupo com isso. Deus tá levantando gente aí, tá levantando profeta, profetisa, dentro da igreja cristã, dentro de um terreiro, enfim, dentro de onde for, né? Eu não posso prender Deus dentro do meu segmento, né? Deus está levantando gente boa do reino, da vida, do bem viver no mundo e está lutando por justiça social, está lutando por um mundo mais justo, um mundo possível para todo mundo. Então o lance seria... Vai fluir. Isso aí como eu gosto de dizer, o Espírito está soprando, e é isso. E é incontrolável, é impetuoso. Eu não posso controlar isso aí. Então eu não me preocupo com isso. Eu creio que da mesma forma que a gente está dando sequência a um rolê, outros mais na frente vão dar sequência a esse rolê e vai ser natural. Entendi. Então seria mais as pessoas se permitirem a serem usadas de alguma forma. Elas, entendeu? Buscar o que dá sentido para a vida delas. Eu encontrei sentido nisso. Eu creio que outras pessoas vão achar também. Né? Não é algo exclusivamente meu. Então vai rolar, vai fluir. A live aqui, cara. Só quero te agradecer, né? Só tenho a te agradecer por ter aceitado participar. Por ter dado essa moral aí pra mim. E pra cada um que tá assistindo, que assistiu até agora. Porque, já falei que você é uma voz muito necessária. Então, mano, muito obrigado. Continuando essa tua caminhada aí. Você tem algum livro que poderia indicar, não? Cara, eu queria não indicar, mas indicar talvez para mostrar que eu também tenho. Você e o Gito mostraram lá, eu falei, eu também tenho. Eu queria estar indicando aqui, cara, o box do James Cone, editora Recriar. A editora Recriar tá lançando muita coisa boa, é só coisa boa. Tá disputando essa narrativa aí, essa teologia, então assim, vale muito a pena. Box do James Cone, Teologia Negra, pela Recriar. E queria indicar também da Recriar
o box do Jörg Moltmann, né? Incrível, maravilhoso. Indicar também pra galera, também na editora Recriar. Depois deixo o link pra galera lá, fazer a compra, procurar a Pamela. E é isso. Queria agradecer a oportunidade, mandar um beijo grandão pra todo mundo, né? Dizer que eu amo vocês, amo você, meu irmão, esse trabalho tão relevante, uma voz tem que ser ouvida também. E é isso. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto. Então, gente, o livro que eu tenho para indicar é esse aqui de novo, esse pequenininho aqui, O Profetismo, beleza? Eu tenho ele aqui. Que é do Lúcio Pacheco, bem pequenininho, que eu acho que tem muito a ver com esses nossos assuntos aqui, beleza? Então, Profetismo com Lúcio Pacheco, da Recriar também. Assisti uma aula hoje do Ronilson na pós. Hoje foi aula de teologia negra. Abração, meu irmão. Beleza, no gente. Coração. Gente, até o próximo episódio. Tamo junto. E é isso. Valeu, Léo. Obrigado, hein? Eu.